Agradecendo, dizendo que é um prazer muito grande. O Guaí é um grupo de muito respeito, é um núcleo que a gente acompanha já há bastante tempo, né? É um núcleo que nos inspira também diante das ações realizadas, e é uma satisfação muito grande realmente estar aqui hoje para essa conversa, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre os sistemas participativos de garantia. O meu nome é Luiz Carlos Dias da Rocha, né? Eu sou natural do norte de Minas, de Juramento, e desde 94 me bandeei para o sul de Minas, né? Inicialmente para estudar na escola agrícola, escola agrotécnica aqui em Confidentes mesmo, onde eu trabalho hoje. Depois fui para graduação, mestrado, doutorado na UFLA, e em 2005 retornei para cá, para compor a equipe aqui do campus da então Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes, né, que em 2008 passou a ser um campus do Instituto Federal do Sul de Minas. Então, mais ou menos assim, de uma maneira bem breve, essa é a minha trajetória, né, até enquanto docente. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês essas experiências. A minha formação em si é uma formação em agronomia, e eu tive uma pós-graduação em entomologia. E nessa disciplina, nessa pós-graduação em entomologia, a gente discutia bastante, né, discutimos bastante por lá, sobre os impactos dos agrotóxicos sobre os inimigos naturais. Inclusive, esses foram os temas que eu pude discutir na dissertação e também na tese, quando estava estudando. E, por incrível que pareça, uma das grandes dificuldades que a gente tinha era de encontrar algum agrotóxico que não tivesse impacto, e isso não foi possível, né? Mesmo que a gente tenha estudado um tempão, nós não conseguimos chegar nessa conclusão, e a única conclusão possível para mim foi a conclusão de que a gente não tinha como conviver com a utilização de agrotóxicos, né? E aí, foi em função disso que a gente foi buscar outras alternativas, outras possibilidades de manejo, né, e encontramos a agricultura de processo, onde a gente, ao invés de perguntar o que controla, a gente pergunta por que ocorre, né? Por que determinado problema está presente, por que a planta está doente, por que o inseto está presente. E, com isso, a gente começou um trabalho com os agricultores familiares, aqui no sul de Minas, envolvendo também juventude rural e uma parceria iniciada com a Emater, ainda em 2007, quando eu pude iniciar os trabalhos junto com a Luísa, né, que está nos ouvindo aí, e nesse primeiro passo a gente desenvolvia algumas ações buscando aproximação entre as instituições proponentes dos trabalhos com a juventude rural, com os agricultores e agricultoras da região. Bom, pois bem, mas isso eu vou... Assim, eu acho que é só para a gente ter uma ideia de quem é a pessoa que vos fala, né? Que está aqui. E sempre tive muito gosto por trabalhar com agricultura familiar, por ser filho de agricultor familiar. O meu pai, com 80 anos, ainda está firme na roça, né? Cuidando do gado, plantando seu pasto, cultivando, fazendo coisas que eu não conheço alguém que faça, mesmo conhecendo uma gama de agricultores familiares. É um cidadão realmente com muita coragem, muita força, e que me orgulha muito e me faz ter mais coragem também para poder sempre continuar nessa busca por alternativas e possibilidades, né? Bom, o tema para a gente discutir é o Sistema Participativo de Garantia, né? Denominado SPG. Então, esse SPG vem de sistema, o S vem de sistema, o P de participativo, e a garantia. Eu estou fragmentando bem para a gente entender que essas palavras, elas não são meramente composição de uma frase, né, ou de uma sigla, mas elas têm um significado muito profundo em cada uma das suas... em cada uma delas tem um significado muito profundo, né? Quando a gente fala de garantia, a gente está falando do que a sociedade busca em termos de garantia para a qualidade orgânica e para a produção
orgânica de um modo geral, né, desse processo de produção orgânica. Quando a gente fala de participativo, é porque nós estamos trabalhando uma possibilidade ou uma ação que não é uma ação, que diferente de auditoria, onde a gente tem uma equipe, talvez uma equipe técnica, para poder avaliar se o sistema é orgânico ou não, aqui nós temos a participação das pessoas para poder oferecer essa garantia, né? E aí compõe todo um sistema para que isso possa funcionar. Eu pensei em falar durante, pelo menos, talvez aí entre 30 e 40 minutos, eu vou tentar ser bem breve, mas para que a gente possa ter condição depois de conversar um pouco mais, né, para que vocês não se cansem muito e que a gente possa responder perguntas e ir aprofundando. Então, em alguns minutos eu vou contar um pouco dessa história para a gente chegar até aqui, digamos, chegar até o 2020, a realidade de 2020, de onde partiu esse processo, e aí a gente vai para as conversas, né, para aquelas especificidades. Quando a gente fala de certificação orgânica, é importante a gente entender em que contexto a produção orgânica se encontra no Brasil e de onde ela vem, né? Até eu inicio dizendo que o Brasil ele teve uma agricultura até 1960 e uma outra agricultura de 1960 para cá, né? A partir de 1960, baseado no que a gente denomina de Revolução Verde, a agricultura brasileira ela se transformou em termos de área, em termos de utilização de produtos químicos, sejam eles agrotóxicos ou adubos químicos no controle, em termos de melhoramento genético ou mudanças genéticas na qualidade das sementes que nós tivemos de lá para cá, em termos de tamanho de área, em termos de perfil tecnológico da agricultura. Então, tudo isso foi mudado. Em termos de localização, buscando uma agricultura que ocupasse grandes áreas, nas áreas de cerrado, por exemplo, mais a região central brasileira. E toda essa mudança que a gente assistiu nas décadas de 60, 70 e 80, elas não foram mudanças aceitas por todos de maneira natural, né? Nós tivemos um grande grupo de pessoas que enxergavam, já desde o começo, grandes dificuldades nesse modelo de agricultura, enxergando que, apesar de uma produção em larga escala, a gente estava perdendo qualidade, a gente estava aumentando os impactos ambientais, a gente estava promovendo a saída das pessoas do campo, né? E isso tudo despertou uma grande preocupação das pessoas e dos agricultores, dos técnicos envolvidos, né? E já na década de 80, falando de maneira bem breve, como eu comentei com vocês, já na década de 80, nós tivemos as primeiras manifestações de pessoas que lutavam por uma agricultura diferente, e foi aí que surgiu os primeiros movimentos de agricultura alternativa no Brasil. Esses movimentos, eles foram, digamos, aglutinados, ou eles se incorporaram a partir de eventos como os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa, conhecidos como os EBAs, né, e os encontros regionais, os ERAs, né, de agricultura alternativa, que aconteceram nas décadas de 80 e 90 e depois início dos anos 2000. Esses eventos, eles traziam não só a manifestação de uma necessidade de mudança na direção que a agricultura brasileira havia tomado, mas também a apresentação de propostas, né, trazendo possibilidades de uma agricultura diferente, de uma agricultura que não demandasse a utilização de agrotóxicos, que pudesse evitar a contaminação do solo, contaminação da água, uma agricultura que fosse mais diversificada, que fosse mais inclusiva, com a participação das pessoas, das famílias, né, que pudesse reduzir o ritmo do êxodo rural, pelo menos. Isso tudo a gente acompanhou. Mas, já no início dos anos 90, nós tivemos uma preocupação, talvez nem tanto uma preocupação nacional, mas uma preocupação vinda de fora, vinda do mercado internacional, sobre como garantir que aquele produto vindo da agricultura orgânica era de fato um produto orgânico, né?
como garantir que aquele processo estava de acordo com o que se pleiteava, com o que se planejava, com o que se dizia em relação à produção orgânica. Era muito comum naquela época, início dos anos 90, eu diria durante a década de 90, de um modo geral, a gente encontrar produtos no mercado, pequenos, feios, né? E esses produtos eram chamados de produtos orgânicos, né? Enquanto os produtos bem apresentados eram chamados de produtos, não precisava ter nome, era bonito, então comercializava de maneira tranquila, né? Só que a sociedade, o mercado internacional, eles foram procurando estratégias para poder certificar os seus produtos. A Europa já trabalhava com processos de certificação por auditoria desde a década de 60, né, quando nós tivemos as primeiras normas sendo pensadas e lançadas. E aí, inicialmente, chegou para o Brasil uma demanda para que o governo brasileiro trabalhasse uma certificação, um processo de certificação no país também, né? Essa demanda ela foi formalizada durante a Eco 92, que mobilizou muita gente no país, inclusive mobilizou o Ministério da Agricultura, né? A Eco 92 aconteceu no Rio de Janeiro, participação de milhares de pessoas, e numa das conferências que aconteceram por lá, discutiu-se a possibilidade da certificação orgânica no Brasil. A partir de então, o próprio Ministério da Agricultura começou a trabalhar nessa possibilidade, né? Criando inicialmente equipes para pensar o assunto, inicialmente pensando praticamente numa cópia, digamos assim. Se a Europa já tem um sistema de certificação orgânica, nós podemos trabalhar um modelo semelhante aqui, né? Por outro lado, tanto dentro do Ministério da Agricultura quanto fora do Ministério, nós tínhamos pessoas que conheciam sistemas diferentes e que gostariam de digamos assim, que não viam no sistema de certificação por auditoria um sistema capaz de abranger todos os agricultores brasileiros, em especial a agricultura familiar, que era a principal categoria que ficaria de fora desse processo, né? Muitas discussões aconteceram. Em 1999, nós tivemos o primeiro normativo brasileiro, que foi a Instrução Normativa 007 do Ministério da Agricultura, definindo o que era uma produção orgânica, como que isso acontecia, né? E de 99 a 2002, uma série de eventos davam que o Brasil teria como mecanismo de certificação orgânica a auditoria. Só que no sul do Brasil, especialmente no sul, né, existia o grupo Colmeia, ou atualmente conhecido como Rede Ecovida, e a Rede Ecovida já praticava mecanismos mecanismo que davam garantia para a sociedade que seu produto era orgânico, né? Feiras, visitas de consumidores às propriedades, os grupos de agricultores se visitando, e isso não deixavam dúvidas entre os membros daquele grupo de que o sistema era orgânico, de que o sistema era confiável, que um agricultor podia confiar no outro, que o consumidor podia confiar que o produto que ele estava adquirindo era de fato orgânico. Isso, para o grupo Colmeia, né, ou para a Ecovida, naquela época, era considerado uma certificação, uma garantia, né? E toda a luta, durante esse período, foi para que se incluísse nos normativos brasileiros, né, um mecanismo que pudesse oferecer a garantia para a sociedade e que estivesse nas mãos dos agricultores, de um modo geral. E aí, quando conseguiu a aprovação da Lei 10.831 em 2003, essa lei, ela trouxe, dentre outras possibilidades, a possibilidade de você ter uma oferta de garantia da qualidade orgânica pela OCS, como o Adenilson comentou na semana passada, né? E os sistemas participativos de garantia, que é o que nós estamos tratando hoje, né? Além, é claro, da auditoria. Então, a legislação brasileira, ela permite que a garantia seja dada, a garantia do produto orgânico seja dada para o consumidor por meio da auditoria, que é esse sistema de terceira parte, né?
por meio de um sistema participativo de garantia, que normalmente tem um OPAC, vou falar daqui a pouco, um pouquinho de OPAC, e por meio de OCS, que a gente já conversou, né? O Adenilson apresentou muito bem para a gente na semana passada, né? Bom, de 2003 até 2009, nós tivemos o decreto 6323 de 2007, que eu diria, como materializou um pouco mais a questão das leis, né? Trouxe algumas informações importantes, e a instrução normativa de 2009, a instrução 19 do Ministério da Agricultura, que veio para dizer como que um processo deve acontecer. Essa instrução ela deve sofrer alterações em breve, né? Talvez aí no início de 2021 a gente comece um trabalho para atualização dessa instrução normativa, mas ela trouxe já em 2009 uma série de regulamentos que até hoje são seguidos pelos sistemas participativos de garantia do Brasil. De lá, já em 2010, nós tivemos os primeiros SPGs sendo credenciados. O credenciamento de um SPG é feito junto ao Ministério da Agricultura, e somente após esse credenciamento ele pode desenvolver os processos para avaliar a conformidade orgânica dos seus membros, né? Os primeiros SPGs credenciados foram a ANC, aqui de Campinas, a ABIL, do Rio de Janeiro, e a Rede Ecovida, do Sul, né? E, na sequência, esse grupo inicial aí foi completado pela ABD, que tem sede em Botucatu, né? Então, nesse momento, a gente fechava no Brasil o primeiro arcabouço legal, a primeira composição legal para que se pudesse pensar um sistema participativo, organizar a sua documentação, organizar os processos ali previstos, submeter esses processos a uma avaliação pelo Ministério da Agricultura, né, e, posteriormente, ter o credenciamento e o seu funcionamento a partir de então. E o Ministério da Agricultura, ele iniciou uma série de ações para que se difundisse, para que se ampliasse a quantidade, os SPGs presentes no Brasil, né? Dessas ações, o Adenilson comentou sobre uma que ele participou na semana passada, né, lá em 2011. Também nós tivemos a participação da Luísia, que na época era servidora da Emater, que participou de uma dessas formações. E aqui no sul de Minas, foi graças a essa formação que nós tivemos, digamos, o primeiro impulso para poder iniciar essas ações, né? Em 2012, somada a essa participação da Luísia a esse evento, a essa atividade de formação, aliado a uma demanda dos agricultores aqui da Rede Ecominas, de Pouso Alegre, nós tivemos as primeiras motivações para organizar um coletivo, né, para buscar o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, né? Atualmente, nós temos 27 SPGs credenciados no Ministério da Agricultura. Esses 27 SPGs, eles respondem por ser aproximadamente 7.600 agricultores que estão com as suas unidades certificadas, né? Esses 7.600 é um grupo, ou seja, o total de agricultores hoje vinculados ao Ministério da Agricultura com certificação deve dar algo em torno de 16 mil, mais ou menos, né? Nós temos aí perto de 5 mil que são via OCS, totalizando aí aproximadamente 22 mil unidades certificadas, ou pessoas certificadas, né, com certificado orgânico. Então, esses são um pouco dos números do que a gente tem hoje em termos digamos, de histórico, de construção, e aí eu acho que dá para a gente ter uma ideia de como que foi todo esse processo, né, desde a década de 60 até a gente chegar nos dias atuais. Pois bem, e o que seria um SPG, então, né? Como que a gente pode trabalhar essa dedução de um SPG? Eu vou colocar aqui uma apresentação, vou pedir licença para vocês, só para eu colocar aqui, porque eu acho que materializando pode ficar mais fácil para vocês poderem, para a gente poder conversar depois, né? São algumas telas apenas e bem rápido para a gente poder entender um pouco melhor. Deixa eu só guardar aqui, eu acho que vocês já devem estar vendo aí, né?
Bom, o sistema participativo de garantia, como eu comentei para vocês, está presente na legislação brasileira, que a gente chama de SISORG, que é o Sistema Nacional de Certificação Orgânica. Esse sistema está dividido em certificação, propriamente dito, por auditoria, que dá direito à utilização do selo, né? Assim como um SPG, que credencia um OPAC. Então, não vamos falar da parte de certificação. OPAC é o Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade. Avaliar conformidade significa avaliar se o sistema de produção está de acordo com a legislação, né? Então, esse é o processo de avaliação de conformidade. E nós temos a venda direta, por meio de controle social, que a Denilson comentou, né? Falando especialmente dos SPGs, nós podemos dizer que o SPG ele está basilado, ou seja, ele tem como base duas características e alguns princípios. Nós vamos comentar rapidamente sobre as características e os princípios dos SPGs. A primeira característica importante de um SPG é o controle social. É comum as pessoas dizerem, mas um SPG é o grupo onde um compadre certifica uma comadre e vice-versa, né? Eu diria que sim, e ao mesmo tempo, não, né? Sim, porque ele tem base nessa aproximação entre as pessoas. E não, porque não há um jogo de interesses, uma vez que esse controle social, ele é feito com base numa aproximação fiel entre as pessoas, num conhecimento que as pessoas têm da unidade de produção ou de processamento do outro fornecedor ou da pessoa, e no bem-querer do próximo, né? Aliado a esse controle social, nós temos uma outra característica, que é a responsabilidade solidária. Ou seja, além de realizar o controle para verificar se a propriedade do meu vizinho atende as bases legais que nós temos também a responsabilidade essa responsabilidade compartilhada ou solidária. Algum problema, se tiver algum problema na propriedade do vizinho, na propriedade de quem faz parte do meu grupo, e que eu tenha negligenciado, porventura, né, automaticamente todos perdem a sua certificação, vamos dizer assim. Então, eu diria que passar a mão na cabeça de alguém não é um caminho muito interessante, né, já que todos podem perder ao final de tudo. Então, essas duas características, elas são bem importantes para a gente poder entender o funcionamento de um SPG. Além das características, nós temos princípios. Esses princípios, eles foram construídos, né, pelo Fórum Brasileiro e o Fórum Latino-Americano de Sistemas Participativos de Garantia. O fórum é composto por pessoas, entidades que fazem parte do sistema de produção de sistemas participativos de garantia do Brasil, né? E em 2004, numa reunião acontecida em Torres, no Rio Grande do Sul, foram construídos esses princípios, ou seja, para funcionar um sistema participativo precisa trabalhar em cima desses princípios. O primeiro deles é a participação. Como é um sistema participativo, não dá para pensar um sistema participativo sem que ocorra o efetivo envolvimento dos seus membros, né? A participação em reuniões, a participação nas visitas, a participação em atividades promovidas, atividades de formação, ou, enfim, o estar presente, né, o fazer parte, e essa composição ela é fundamental. Até porque é essa participação que garante, por exemplo, a aproximação entre as pessoas. Aproximação que é fundamental para o desenvolvimento da confiança. Eu costumo dizer desenvolvimento porque confiança não se compra no mercado. Confiança a gente constrói com base no que a gente vê, no que a gente vive, né? Então, um grupo de agricultores e agricultoras que tenha por interesse, por anseio, a construção de um SPG, a primeira questão é que um confie no outro. E para confiar, nós precisamos participar de atividades juntas, né? Nós precisamos avizinhar, precisamos estar próximos. Após essa confiança estar estabelecida, outros processos acabam chegando, né? Por exemplo, processo pedagógico. O SPG, ele é um processo que compõe uma formação o tempo inteiro. Todas as atividades de um SPG, elas são capazes de gerar, de multiplicar, de trocar conhecimentos. Sejam as atividades das visitas,
as reuniões, os cursos, as capacitações, o envolvimento, conhecimentos relacionados aos processos de produção, conhecimentos relacionados à vivência, conhecimento relacionado à legislação. Então, esse processo de formação ele é constante, né? E ele acontece com maior ênfase porque um outro princípio presente no SPG é a transparência. Então, não há, ou pelo menos há a intenção a gente fazer com que tudo que aconteça no SPG seja o mais claro possível. A gente tem um agricultor aqui do sul de Minas que ele diz, olha, não me conte as coisas, porque se me contar, eu vou acabar contando para os outros também, né? Essa transparência ela é fundamental. A gente procura fazer com que todas as dificuldades sejam apresentadas, fazer com que as facilidades sejam disponibilizadas para os demais, para que o crescimento seja coletivo, né? Normalmente, os SPGs, eles têm os coordenadores, ele tem coordenador de OPAC, em alguns casos nós temos uma estrutura de uma associação ou de uma cooperativa, e aí nós temos presidência, e é importante deixar claro que outro princípio do basilar também de um sistema participativo é a sua horizontalidade, onde as pessoas assumem os cargos porque nós precisamos ter alguém respondendo naquele espaço, mas nem por isso ele está acima dos demais, né? Então, essa horizontalidade faz com que as pessoas se sintam à vontade para poder tomar parte em diferentes momentos de um sistema participativo. E nós temos também o princípio de gênero e geração. É um princípio que foi inserido recentemente, apesar de não ser tratado de forma recente no SPG, mas ele foi inserido dentro dos princípios em 2019, num outro encontro do Fórum Brasileiro em Valinhos, né, pensando na relevância de se valorizar o trabalho que as mulheres desenvolvem dentro de um SPG, né, e garantir que os jovens estejam presentes para que as gerações futuras tenham a sua continuidade, né, representada também nos SPGs. Então, as características e os princípios são a base fundamental de um SPG, tá certo? Bom, de maneira mais rápida, eu trouxe aqui um exemplo do SPG Jequitinhonha, por exemplo, né? Para que a gente tenha um SPG, é necessário que um SPG com possibilidade de certificação orgânica de alguma unidade, é necessário que o SPG credencie junto ao Ministério da Agricultura um OPAC. Esse OPAC, que é o Organismo Participativo de Garantia, de Avaliação de Conformidade, perdão, ele é formado pelos membros fornecedores e pelos colaboradores. Os fornecedores são os agricultores, agricultoras, os processadores e processadoras, ou seja, quem vai produzir e que tem algum produto para certificar. Esses são os fornecedores. Os colaboradores são as pessoas que não vão produzir, mas que participarão do processo, apoiando em alguma instância, né? Então, apoiando, seja na avaliação da conformidade, seja apoio mais técnico, seja apoio administrativo, mas alguém que esteja presente nesse processo. Então, por exemplo, como colaboradores, nós podemos ter Emater, institutos federais, universidades, instituições diversas, instituições públicas, EPAMIG, por exemplo, né? Enfim, todas elas, a Embrapa, nós temos diversos espaços no Brasil em que esses são os colaboradores mais presentes. Esse conjunto aqui, ele desenvolve as suas ações para se tornar um OPAC, vamos dizer assim, né? O OPAC é quem realiza as visitas de pares, né? As visitas de verificação. Essas visitas, elas são organizadas por pessoas que sejam... Nós temos diferentes configurações ao longo do Brasil, mas essas pessoas, elas estão normalmente agrupadas em comissões locais, dentro do próprio grupo, chamado de visita de pares, comissões entre grupos distintos ou entre núcleos, chamadas visitas de verificação. E é durante essas visitas que são geradas todos os princípios, né, que é gerada as características e que é gerada a garantia de que o produto produzido naquela unidade é, de fato, orgânico e que pode ser comercializado dentro dos parâmetros legais que a atualidade apresenta, né? Bom, em termos de apresentação, esse era o trechinho que eu queria mostrar para vocês. Agora a gente volta aqui para a nossa conversa, né?
para a gente entender um pouco de como que tem, digamos, funcionado isso, né? Nós falamos que no Brasil nós temos 27 SPGs, esses SPGs eles estão espalhados em diferentes regiões, nós temos SPGs, não temos em todos os estados, né? Infelizmente, tem um grupo, alguns estados que ainda não têm essa experiência, mas eles estão no sul do país, eles estão na região sudeste, eles estão na região centro-oeste, no nordeste, e temos um SPG no norte, né, no estado do Amazonas. E em cada um deles, a gente diz que o SPG, ele é uma metodologia que vai muito além de uma garantia da qualidade orgânica. Esse processo de certificação, esse processo de visitação, de geração de confiança entre as pessoas que compõem o SPG, eles acabam gerando empoderamento, eles acabam gerando condições para que as pessoas cresçam, não somente enquanto produtores orgânicos, mas que cresçam enquanto seres humanos, né, que tenham vontade de ir além a cada dia, ou seja, é um processo que ele é a Luísa costuma dizer que é uma metodologia, né, que hoje, né, nessa discussão nossa aqui, está sendo apresentada como uma metodologia para avaliar a conformidade orgânica, né, mas a gente enxerga como possibilidade de ir muito, muito além disso, né. A gente, aqui no sul de Minas, por exemplo, eu vou falar agora uns 5 minutinhos sobre o sul de Minas, esse processo, essa conversa, ela começou em 2012, e na época a gente não tinha uma ideia de como que seria, né? Havia um levantamento de quais eram as instituições presentes aqui no sul de Minas que trabalhavam com agricultura orgânica. O primeiro passo foi uma reunião dessas instituições. A gente pensou, inclusive, na possibilidade, durante o ano de 2012, foi trabalhado como que seria a conformação desses grupos, né? E aí, ao final de 2012, chegou à conclusão de que seria criada uma central de associações de produtores orgânicos. E foi aí que nasceu a Orgânico Sul de Minas, né? Ela teve, inicialmente, a participação de 6 entidades, cooperativas e associações. Então, a Orgânico Sul de Minas, ela não tem agricultores vinculados a ela diretamente. Ela tem entidades representativas de agricultores que se associam ao Orgânico Sul de Minas. Entidades que podem ser formais ou informais, né? E aí, em 2012, foi feito todo esse trabalho de criação da Orgânico Sul de Minas. Hoje é dia 24, né? A Orgânico Sul de Minas faz aniversário daqui 3 dias, né? Dia 27 de novembro de 2012 foi quando criou a Orgânico Sul de Minas. Então, daqui 3 dias ela está fazendo aniversário. E em 2013 foi o trabalho para que acontecesse o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura. O credenciamento, ele foi um processo que é quando a gente informa para o Ministério quem é a entidade, como a entidade vai fazer para avaliar a conformidade orgânica dos seus membros, né? E quais critérios serão utilizados dentro da legislação vigente, que está presente no momento, né? Em 2013, com o credenciamento, nós tivemos a certificação de 20 agricultores, inicialmente, né? Foi com muita alegria, inclusive, que eles receberam esse certificado. Em 2014, nós tivemos o ingresso do pessoal do assentamento em Guapé, né, a turma atualmente camponesa, né, o grupo camponesa, e de lá para cá, diversos outros agricultores foram compondo a Orgânico Sul de Minas. Atualmente são 254 agricultores participantes da Orgânico Sul de Minas, né? A gente tem uma representação em cerca de, eu vou falar mais porque eu não sei exatamente o número, né, mas em cerca de 35 municípios aqui do sul de Minas, e fazem parte da Orgânico Sul de Minas 16 grupos de agricultores, ou 16, são 2 cooperativas e 14 associações, entre associações formais ou informais. E nesse período todo, além, assim, a certificação, ela envolve diferentes produtos. A gente ainda não está trabalhando muito com a certificação de produção animal, a gente está engatinhando ainda, discutindo
mecanismos para certificação animal, mas nós temos essa autorização no escopo de produção. A Orgânicos de Minas pode certificar produção animal, seja ela primária ou processada, produção vegetal, primária ou processada, a certificação de produtos de extrativismo. Então, tem uma série de possibilidades aí que a gente vai trabalhando à medida que as demandas vão surgindo, né? A Orgânicos, ela está dividida, além dessa divisão em associações, que a gente chama de núcleos, cada associação está dividida em grupos. Então, a gente pode dizer, por exemplo, a Associação Serras Verdes, que fica em Córrego do Bom Jesus, né? É um núcleo da Orgânicos Sul de Minas e que está dividido em 2 grupos. E aí, esses grupos são formados por agricultores e agricultoras que realizam seus processos internos. Depois, a gente tem outros momentos em que ocorrem as visitas cruzadas, eu diria, né, entre uma associação e outra. Né? Então, essa é a condição que nós temos aí para funcionamento. Bom, tem um ponto relevante, que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, que é o envolvimento dos colaboradores, né? A gente pode dizer assim, como que a gente está participando disso? Aqui no sul de Minas, os principais colaboradores da Orgânicos Sul de Minas, assim, não sei se são os principais, mas dentre os colaboradores, né, nós podemos citar o Instituto Federal e a Emater, MG. E eu diria que eu vou falar mais por parte do Instituto, porque é onde a gente vive, então a gente tem mais propriedade para falar, né? Qual a razão de participar como colaborador de uma entidade como essa, né? Na prática, nós temos uma formação muito horizontal, um processo que é de ganhos múltiplos para os 2 lados. Quando a gente participa, eu penso que a gente oferece para a Orgânicos Sul de Minas, por exemplo, né, aquela segurança de uma entidade pública presente. Digamos assim, olha, o Instituto esteve aqui e a nossa realidade foi aceita, os técnicos vieram aqui, ou a Emater esteve aqui e viu que está tudo dentro dos conformes. Então, não foi só o meu vizinho que veio. Então, essa garantia, ela é reforçada dessa maneira. Por outro lado, nós temos uma sequência, não diria uma sequência, mas nós temos um retorno muito forte pelo lado do Instituto. Nós temos vários cursos aqui, a formação acadêmica, ela está, nos últimos anos, ela ganhou um caráter virtual muito forte, e essa aproximação com os agricultores e com as agricultoras, essa aproximação tem sido um ponto-chave no processo de formação acadêmica. Né? Os estudantes conseguem materializar muita coisa do seu dia a dia teórico numa visita de verificação ou numa visita de pares. Conseguem se enxergar enquanto profissionais, enquanto pessoas, contribuindo com uma entidade que é real, que não é um estudo de caso de um livro em si, né? E acaba que a gente tem condições realmente de ter uma formação acadêmica mais realística, mais próxima desse contexto, né? E foi com essa ideia que a gente conseguiu criar, em 2013 para 2014, o NEA Raiz do Campo. É um núcleo de estudo que tem estudos na área de entomologia e de agroecologia, mas o NEA é um apoiador da Orgânicos Sul de Minas. Os estudantes, eles são bolsistas, ou eles são bolsistas via Instituto Federal, ou via própria Orgânicos Sul de Minas, bolsistas voluntários, ora bolsistas remunerados, né? Mas que desenvolve ações de apoio, ações diretas de apoio, como, por exemplo, a sede da Orgânicos Sul de Minas fica aqui dentro do Instituto Federal. Né? Então, os documentos da Orgânicos Sul de Minas, eles são acompanhados diariamente pelos estudantes. As visitas que acontecem, normalmente os estudantes estão presentes nessas visitas, né? Não para esclarecer dúvida ou para ensinar, mas para compor aquele processo horizontal de formação. Bom, eu acho que eu encerro por aqui, para a gente poder ter espaço para uma conversa, né? Eu penso que tem ainda mais algumas coisas para falar, mas acho que é importante a gente abrir as câmeras aí para a gente poder
tratar de uma maneira, tratar das dúvidas ou de algumas complementações que sejam necessárias, né? Então é isso, Lê. Por hora, né, eu encerro e abro para a gente poder conversar. Luiz Carlos, muito obrigada. Eu acho que nós temos muitas dúvidas aí. Eu gostei bastante, né? O pessoal sempre questiona a questão de custo, né? Que eles falam assim, você certificar por auditoria é muito mais caro, né? Do que essa questão participativa. Como é que é isso? É cobrado? E o custo também das pessoas que se locomovem para um lugar para o outro para ajudar nisso? Como é que é verificado essa questão? Bacana. O custo, ele é tratado aqui como despesa, né? Eu costumo dizer que a gente tem no Brasil, a gente fez um estudo recentemente, né? A Luísa está coordenando esse estudo aí, é fruto do trabalho de tese dela, tem até um livro, né? Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar sobre o envio, né? É um livro que teve o apoio do Ministério da Agricultura e que conta um pouco da história do Brasil inteiro, dos SPGs brasileiros, né? O livro tem como título Sistemas Participativos de Garantia do Brasil, Histórias e Experiências. E aí, nesse livro, foi possível conhecer quase que todos os SPGs. A Luísa visitou quase que todos, eu visitei alguns, né? A gente visitou alguns juntos, e foi possível entender um pouco dessa questão dos custos. Nós temos SPGs que têm um custo, uma despesa muito baixa, talvez, e aí o seu custo é também baixo. SPGs que os agricultores pagam R$ 5 por mês, né? E SPGs que os agricultores pagam um valor bem mais alto, chegando aí a R$ 700 por ano, vamos dizer assim, né? Agora, se é caro ou se é barato, depende muito do retorno que cada SPG oferece para o agricultor. Às vezes, nós temos, por exemplo, a pessoa pagando R$ 500 por ano, mas ele recebe uma série de retornos que justifica esses R$ 500. Ou, às vezes, o SPG está numa região em que R$ 500, baseado no quanto os agricultores daquele SPG comercializam, às vezes é próximo de um grande centro, R$ 500 não vai ser um valor alto, né? Mas eu diria que é sempre transparente, ou na maioria das vezes que a gente conheceu, tem muita transparência. No sul de Minas, por exemplo, os agricultores familiares, eles têm um valor fixado em R$ 250 por ano, e o agricultor não familiar, o valor é fixado em R$ 400 por ano. Digamos, essa diferença, esse de recurso em si, esse valor, ele é definido com base no que a instituição tem de demanda financeira. Por exemplo, o agricultor paga R$ 250 por ano, mas ele tem as despesas de deslocamento para participar de uma reunião cobertas por esse recurso. Então, se o agricultor sai de uma cidade, vai para outra, eu tenho uma reunião da Orgânicos hoje, né? Eu sou coordenador do meu grupo, eu não posso faltar, eu tenho que ir para essa reunião. A despesa de deslocamento em termos de combustível é bancada por esse recurso que ele pagou, né? A alimentação, bancada por esse recurso que ele pagou. Ele ainda recebe uma diária de R$ 50 para apoiar na sua ausência, digamos assim. Saiu de casa, não tem ninguém para fazer as coisas em casa, de repente quer contratar um apoio de alguém, então ainda tem esse valor. O OPAC tem uma demanda para bolsista, por exemplo, para ter um bolsista apoiando e vai pagar R$ 400 por mês, né? Então, sai desse valor. Agora, se o OPAC, nós estamos falando do OPAC Sul de Minas, onde a sede é dentro do Instituto Federal, e o fato da sede ser aqui, essa parceria proporciona uma condição de espaço, né, sem essa despesa por aluguel, sem a despesa por energia ou por internet, enfim, reduz um pouco essa despesa, né? Agora, por exemplo, em 2020, nós tivemos todas as reuniões do Orgânico Sul de Minas e as visitas sendo feitas de forma remota. Então, não teve despesa. Na última reunião, a Orgânico Sul de Minas reduziu o valor da anualidade pela metade. Então, é sempre trabalhado em função do que se tem de despesa, né? E acordado coletivamente. É bem tranquilo para se trabalhar nesse aspecto.
Alguém quer perguntar? Muito obrigada aí. Nada. Pessoal, nós estamos à vontade aí, pessoal, a ideia é de fazer uma Se conversa. quiser perguntar pelo chat, né? Aí, É, fica à vontade. Boa noite aí. Queria parabenizar o professor Luiz aí pela bela explicação aí, né? A gente vivendo nesse momento aí da certificação orgânica e do sistema participativo aí. Muito bacana. Parabéns, professor. Obrigado, Denilson. Compondo aí esse conjunto, né, das certificações participativas, dos sistemas participativos. Acho que a parece Roberta... que levantou a mão, parece que é a Roberta. Não sei se ela está com acesso ao microfone, Roberta. O professor, tem número mínimo para se formar uma SPG, no caso de produtores? Bacana. O Geraldo perguntou? Foi o Zé É o Maria. Zé José Maria Maria. da Facilita. Ah, bacana, Zé Maria. Olha, Zé Maria, eu diria que o número mínimo, ele é bem mínimo, sabe? Nós temos SPGs com 15, 19 pessoas. É importante que se tenha uma demanda, né? Mas não tem definição legal de número mínimo, não tem, não. A gente tem, no Brasil, para vocês terem uma ideia, um SPG começou com 15 pessoas. Nós temos SPGs que tem quase 5.000 pessoas, né? Então, essa variação é muito grande. Obviamente que o que tem que haver dentro de um SPG é essa aproximação. São os princípios, né? As pessoas precisam estar antenadas. A gente acredita, inclusive, no SPG como uma metodologia para massificação de agroecologia, para se discutir estratégias, porque as pessoas estão sempre muito próximas, né? Construindo tudo de maneira muito coletiva. Então, às vezes, um SPG começa falando da produção sem veneno. Olha, para certificação orgânica não pode usar veneno nem adubo químico, né? Já 2 meses depois, aquele coletivo já está discutindo sobre a fossa séptica, né? Daqui a um tempo, já está discutindo sobre a participação e envolvimento das mulheres, a questão dos jovens, né? Por que a família toda não está participando da reunião? Então, o processo, ele rapidamente evolui para um entendimento muito maior. E a propriedade, ela nunca está pronta, né? Na primeira visita, você olha para a propriedade e fala, nossa, que beleza, está tudo muito bom, mas sempre na saída tem aquelas dicas. Olha, podia fazer isso, uma barreira ali ia ficar legal, né? Se diminuir a aração e aumentar a utilização de adubo verde, pode ficar melhor, né? Aí, de repente, já chama um curso com o Tinoco, e aí já vai, né? E as coisas vão avançando nesse sentido. Mas o grupo trabalhando com esse enfoque, ele acaba não tendo um tamanho. O tamanho grande talvez seja um problema maior do que um tamanho pequeno, para quem está iniciando. Luiz, a Roberta, ela diz que levantou a mão, foi por engano, mas ela agradece, está maravilhada por participar do Orgânico Sul de Minas. E a Neide Leal, lá de Arapongas, da COAF, né, Arapongas, ela fala que ela entrou um pouco atrasada, mas ela gostaria de que se trabalham apenas com certificação orgânica. Eu não entendi direito se era a dúvida dela. Eu gostaria de saber se trabalham apenas com certificação orgânica. Não sei se ela quer saber se existe outro tipo de certificação. Se a Neide estiver aí, quer falar? De repente, se ela quiser falar... Magela, eu posso falar também que eu participo da COAFA, que era a Ponga, junto com a Neide. Eu até fiz o convite para ela. Então, a pergunta seria essa, mas se tem uma certificação que não seja orgânica, mas que seja agroecológica, a pergunta dela seria nessa função. Existe certificação agroecológica? É uma pergunta bem assim. Sim. Então, não existe. A legislação brasileira, no começo,
né? Pelo menos atualmente não existe. Quando a legislação brasileira foi lançada, ela estabeleceu que entendia com o produto orgânico tudo que fosse agroecológico, natural, biológico, né, de agricultura biodinâmica, tudo isso estava inserido dentro do contexto de agricultura orgânica. Isso gerou uma série de... funcionou durante um tempo, eu diria que funcionou quase uns 8 anos assim, né, onde para a pessoa comercializar um produto agroecológico, ela tinha também que certificar. Mas de 2018 para cá, o Ministério da Agricultura ele lançou uma nota técnica, ainda por hora é uma nota técnica, né, não é uma instrução normativa, nem uma lei falando sobre isso, mas é uma nota técnica do Ministério, dizendo que, separando essas questões, né, ou seja, processo de certificação orgânica é exclusivo para produção orgânica, com esse termo. Então, se a pessoa quer vender o produto agroecológico, ela não precisa de passar por um processo de certificação. Ela vai dizer, o meu produto é agroecológico, o meu produto é biológico, o meu produto é sem veneno, o meu produto, o nome que ela denominar, ela vai comercializar. Agora, se ela quer comercializar como produto orgânico, aí sim, produto de certificação, aí ela tem que ter uma certificação, né? Agora, eu entendo... Só para entender, então não existe um selo agroecológico. Para ter o selo orgânico, tem que estabelecer a norma segundo a lei e as normativas, não é isso? Exatamente. Para você comercializar como produto orgânico e utilizar o selo de produção orgânica, o selo nacional, você tem que estar certificado. Seu nome tem que aparecer na lista do Ministério da Agricultura, né? Agora, uma questão que a gente trabalha muito em relação ao SPG, que a gente sempre trabalha é que o SPG ele vai muito além de produção orgânica, né? Se a gente trabalhar a diferença de conceitos, dizendo assim, a produção orgânica é aquela orgânica de mercado, né? Quando a gente chegar dentro de um SPG, poucas vezes a gente vai ver um orgânico de mercado ficar só no orgânico. Na maioria das vezes, a gente tem o envolvimento das famílias, uma procura da diversificação, a gente tem discussões sobre melhoria da qualidade do solo, sobre proteção da água, algo que a agroecologia trabalha. Então, há uma aproximação muito grande com a agroecologia, né, nesses aspectos, né? A Luísa está lembrando que, para a certificação sem agrotóxico, né, tem um sistema SAT da Emater, e talvez seja um sistema mais próximo para quem está, digamos, no agroecológico, ter acesso a uma certificação, né? Que aí, considerando também que no sistema SAT você tem uma limitação para não utilizar agrotóxico, né? Às vezes, o sistema agroecológico, em algumas vezes as pessoas pensam em realizar controles de formiga e tudo mais, né? Então, tem que ter esse cuidado, mas tem essas possibilidades, né? Tem 2 inscritos aí, o Walter e o pessoal da Interagro. Fiquem à vontade, depois eu falo. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar o Luizinho pela excelente live que ele está compartilhando conosco aí todos esses anos de conhecimento. Eu coloquei Interagro porque eu acabei entrando com o e-mail da empresa, mas é o Igor que está aqui. E eu queria fazer uma pergunta em relação especificamente a essa questão da visita e da questão do compartilhar de experiências que existe nesse momento. Eu tive a oportunidade de participar um pouco disso, né, não como o Luizinho e a Luísa, que tiveram presentes aí no sul de Minas com muita propriedade e com muita constância, mas nas oportunidades que eu tive, eu percebi isso, um diferencial dessa questão técnica, de soma de experiência, do compartilhar daquilo que o agricultor mesmo aprende na prática e acaba passando para o outro, e eles vão trocando ideia. Então, se for possível, Luizinho, você compartilhar um pouco conosco aí dessa percepção que eu tive, eu sei que vocês têm também, né? Eu acho que seria muito bacana para o grupo todo. Bacana aí, bom te ouvir, obrigado pela presença. A visita, ela é um espaço mágico de um sistema participativo.
A visita é o que motiva, é o que arrepia, é o que faz com que a gente saia de uma propriedade morrendo de vontade de fazer um tanto de coisa, né? Morrendo de vontade de plantar, morrendo de vontade de multiplicar aquela ideia, de testar aquela experiência que a gente conheceu, né? De revisitar, de encontrar novamente as pessoas. Então, a visita, para mim, é o ponto máximo de um sistema participativo, né? É quando realmente a gente constrói essas relações, é quando a rede se fortalece. Eu diria, por exemplo, aqui no Instituto Federal a gente tem um setor de agroecologia. Esse setor é uma área cercada dentro da fazenda do Instituto Federal, e essa área ela faz parte da Associação Agroecológica de Ouro Fino e faz parte da Associação Serras Verdes. E hoje nós somos membros junto com os agricultores, nós fazemos parte de um grupo da Associação Serras Verdes para o processo de avaliação de conformidade. Então, a gente atua como um agricultor, vamos dizer assim, né? E essa atuação, ela se deu pura e exclusivamente pela angústia de sair de uma visita e não poder experimentar aquilo que a gente vivenciava na visita. Por mais que a gente não tenha tempo, por mais que não tenhamos mão de obra disponível na instituição para poder fazer as atividades, mas a gente quer ter um sistema agroflorestal para a gente saber se funciona realmente, a gente quer multiplicar semente, a gente quer fazer um plantio, de repente fazer um experimento, né? Mas muitas vezes a gente quer plantar para vivenciar realmente. Então, as visitas, eu classifico como um espaço onde a gente consegue viver esse sistema participativo de fato. São espaços de muita sinceridade. Quando as pessoas encontram algo que não está conforme, elas vão arrodeando, até arrumar um jeito de falar, né? Às vezes fica meio sem jeito no começo, porque a pessoa é muito próxima, muito amiga, mas até antes de acabar a visita, alguém acaba tendo a coragem necessária para poder dizer, olha, tá tudo muito bem, mas aquilo ali não pode continuar daquele jeito, aquilo ali não pode ser dessa maneira, né? Precisa separar tal coisa. Enfim, eu vejo como um espaço de muito brilho, Igor. É muito bacana a gente ter esse momento. Esse ano, por exemplo, a Orgânico Sul de Minas, em função da pandemia, ela seguiu um modelo apresentado pela Orgânico Jequitinhonha de visitas remotas, né? E ainda assim foi muito agradável, né? Na visita remota, o agricultor ou a agricultora, ele grava áudios, vídeos e tira fotos e compartilha a sua experiência num espaço como esse aqui, ou num grupo de WhatsApp, né? Normalmente num grupo de WhatsApp. E ainda assim foi possível a gente verificar com muita propriedade tudo que acontece dentro de uma atividade, dentro de uma propriedade. Então é muito bacana, é muito gostoso de ver, né? A Roberta está comentando sobre a saudade das visitas presenciais, com certeza, né? Saudade dos abraços, saudade dos cafés, das visitas a campo, né? É muito, muito gostoso, realmente. É isso. Walter. Então, Luizinho, satisfação. Bom demais ouvir esse tipo de coisa. Queria que nas reuniões da CPORG a gente ouvisse isso. Deixasse de ser tão burocrática. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante na sua fala, e para nós que nos formamos em agronomia já há um bom tempo, a gente vê como a agroecologia traz uma nova perspectiva, né, um novo olhar, né? Esse movimento agroecológico, ele é muito profundo, né? Ele toca, né, as pessoas e traz aí uma dimensão muito mais, vamos dizer, valorosa para os encontros do que era a técnica para a agronomia nossa, né, que a gente foi formado, né? A nossa agronomia, tudo era, e ainda para alguns, ainda é a técnica, né? E agora, com esses relatos todos que você vem fazendo, né, que a gente vê qual que é a dimensão do encontro, né, do intercâmbio, da colaboração, né, do compartilhamento, contrariando a lógica da competição, né,
selva, né, selvagem, né, essa selva selvagem de competição. Então, eu acho que é só mesmo para ficar satisfeito, né, que a sua fala confirma muita coisa, né, que a gente vem caminhando aí nessa história toda. Bom demais. Obrigado, Luizinho. Bacana. E é interessante, Walter, que a gente aprende, assim, a geração mais recente, né, eu acho que a nossa viveu um pouco disso, né, mas eu diria que cada vez tem ficado pior. As instituições de formação, tanto de cursos técnicos em agropecuária, por exemplo, quanto os cursos de agronomia, têm pecado muito no processo de formação e têm gerado profissionais muito mais capazes de vender, de processos de venda, do que de processos de compreensão da agricultura de um modo geral, né? E, às vezes, entende que todas as respostas, elas estão nas pesquisas desenvolvidas nos centros de pesquisa. Só que, por vezes, as pesquisas, elas envolvem conhecimentos que são seculares, né? Que têm décadas. Então, não é... Os agricultores, eles detêm um conhecimento muito rico, né? É difícil a gente pensar que em 5 anos de formação acadêmica, nós vamos acumular conhecimentos, por exemplo, vou pegar um exemplo bem de casa, né? O meu pai planta feijão há mais de 70 anos. Então, como que eu acumulo um conhecimento sobre a cultura do feijão numa realidade como a realidade que ele produz, maior do que ele em 5 anos, fazendo uma única disciplina de feijão? Né? Então, isso é quase que impossível. E a gente sai da faculdade, muitas vezes, com esse ímpeto, né? Com essa crença de que a gente sai sabendo tudo. E o SPG, ele possibilita esse envolvimento, essa horizontalidade entre os técnicos, entre os consumidores, entre agricultores e agricultoras, fazendo com que cada um tenha o seu espaço de compartilhar a sua experiência, né? E isso é muito bacana. Então, eu vejo, por exemplo, quando a gente vai numa visita e tem técnicos da Emater, tem, às vezes, profissionais autônomos que querem participar, tem consumidores, gente que leu na internet sobre determinado assunto, chega e discute, e os agricultores vão, olha, isso aí eu já tentei desse jeito, não deu certo, de tal jeito não deu, mas de tal forma funcionou. Então, vamos funcionar assim. De repente, todo mundo começa a praticar aquilo, né? Agricultores que fazem pesquisa, que são experimentadores o tempo inteiro. Até hoje, eu nunca vi um agricultor que faz algo que dá errado e no ano seguinte ele repete. Na maioria das vezes, ele faz um ano dá errado, no ano seguinte ele procura fazer de outra forma. A menos que não tenha possibilidade. E a menos que seja algo assim, em função de clima, ou ele só tem aquela alternativa. Mas na maioria das vezes ele procura mudança. Então, isso é bem interessante, essa aproximação. E tomara que a gente realmente consiga. Nas aulas de agroecologia aqui no campus, elas infelizmente acontecem no 9º período, né? Tem alguns ex-estudantes aqui. Eu já tive depoimentos de estudantes perguntando assim, e agora, o que eu faço? Eu cheguei até aqui acreditando que bastava eu aprender, eu fazer o cálculo da receita, da quantidade de adubo, bastava eu fazer o cálculo da dose de agrotóxico que estava tudo resolvido. E agora alguém vem me dizer que o solo é vivo, agora alguém vem me dizer que existe relação, interação entre o solo e a planta, que eu preciso respeitar a condição das pessoas, que eu preciso ouvir os agricultores, que eu preciso ir a campo, que eu preciso respeitar os ciclos naturais, que eu tenho que escolher variedades que sejam adaptadas à região. E aí, como que fica esse processo, né, que eu aprendi até então? Mais ou menos nesse sentido, acho que é muito bacana. Ô, Luiz, a Fernanda Botelho, ela colocou uma dúvida, se a SPG se encaixa o produto artesanal também. E a Luísa, a professora Luísa, também levantou a mão, parece que ela quer conversar e falar um pouco. Sim, não sei se... Quer falar primeiro, Luísa, depois eu respondo? Não, responde para ela primeiro, depois eu pergunto Então, para você.
Então, o produto artesanal, assim, há a possibilidade de... Porque o SPG, quando a gente fala de processamento, ele não sobrepõe as normas sanitárias, né? Então, se o produto artesanal ele tiver amparado em alguma norma sanitária, não tem problema nenhum para ele ser certificado, mas sozinho a certificação orgânica não vai sobrepor nenhuma norma sanitária, não. Então, se é um produto que está enquadrado, por exemplo, vamos pensar no queijo artesanal, queijo Minas, né? Se ele tiver dentro do processo de certificado sanitário, né, respeitando a legislação sanitária do Estado, a certificação orgânica vai verificar se ele atende às normas de produção orgânica, né? Mas não amplia, não sobrepõe, não. Luísa. Ô, Luizinho, pessoal, boa noite, né? Tá baixinho. Opa, agora melhorou? É porque eu tô falando, eu tô no celular. Bem melhor, Luísa. Ah, beleza. Luizinho falou que eu gosto de dizer que SPG é uma metodologia, né? Eu já tô achando que essa metodologia tá tão forte que ele já tá virando um movimento. Aí eu queria que você falasse, Luizinho, como que tá o interesse e esse movimento de SPG aqui em Minas Gerais? Bacana, boa pergunta. É porque Minas, assim, a gente não é o estado com o maior número de SPG, nem com o maior número de pessoas, né? Mas puxados aí por esses trabalhos que começaram aqui, a Luísa tem uma participação importante nisso, né? Ela acredita muito nessa metodologia e tem motivado muita gente, mas Minas Gerais é um estado onde a gente observa o maior número de coletivos se interessando pelo SPG. Então, por exemplo, tem um artigo que saiu, eu particularmente recebi hoje, né? Um artigo que saiu hoje, que está na revista Informe Agropecuário, é uma edição muito bacana da EPAMIG, que trata de certificação, rastreamento e agregação de valor. Então, traz artigos aqui sobre indicação geográfica, sobre sistema SAT, sobre auditoria, OCS, e tem um artigo nosso sobre o SPG, e nesse artigo, a gente, para construir esse artigo, a gente fez um levantamento em Minas sobre quais eram as entidades que estavam atuando como SPG ou pleiteando o SPG. Então, nós temos hoje, credenciados no Ministério, o SPG Orgânico Sul de Minas, que foi o primeiro a ser credenciado, tem o SPG Brota Cerrado, que fica no Triângulo Mineiro, tem sede em Sacramento, e o SPG Orgânico de Jequitinhonha, que tem sede em Turmalina, no Vale de Jequitinhonha. Então, esses três já estão credenciados. Nós temos os SPGs, a Copemap, que é um sistema que é OCS, que está atuando com produção de mel, criação de abelhas e para produção de mel, né, que fica em Bocaiúva, que já tem uma documentação bem avançada em relação a credenciamento de SPG, né, então deve se credenciar em breve. Tem a Horizontes Agroecológicos, que atua na região metropolitana de Belo Horizonte, né, boa parte de quem está aqui faz parte da Horizonte Agroecológico, então deve, em breve também, se Deus quiser, já vai estar certificado. O pessoal do Polo Agroecológico da Zona da Mata, que está também trabalhando na constituição do SPG por lá. A Associação Orgânicos da Mata em Juiz de Fora, que também, a Juiz de Fora e Zona da Mata, está na Zona da Mata, né, mas é porque lá eles acharam melhor dividir os grupos e trabalhar pela distância, apesar de ser na mesma região, mas acaba sendo distante, né, e os objetivos também. Tem o pessoal do OPAC Sertões, com sede em Montes Claros, que está trabalhando para poder realizar o credenciamento. A Cooperativa dos Agricultores de Claraval, que tem sede em Claraval, em Minas Gerais. Claraval está na divisa de Minas com São Paulo, ali perto de Ribeirão Preto, né? Já é uma OCS conhecida, com a participação e apoio da Emater bem avançado, né? O pessoal da Cooperativa Raízes dos Vales, que tem sede em Teófilo Otoni, que também está trabalhando para poder
credenciar o seu SPG, e a rede Tamanduá de prosumidores agroecológicos, que tem sede em Governador Valadares. Essas são entidades que estão no processo de credenciamento. Então, eu acredito, Luísa, que realmente é um movimento, né? Que a gente tem já condições de dizer que é um movimento, né? Isso foram os que a gente conseguiu levantar. Mas a gente já, depois que o artigo saiu, a gente já sabe de grupos, por exemplo, em Arinos, que estão trabalhando para poder credenciar o seu SPG. Então, acho que em breve vai dar para a gente criar a rede mineira de SPG, se Deus quiser. Já houve uma tentativa para isso, mas acho que no próximo chute, acho que vai para gol essa bola e a gente consegue criar essa rede mineira de SPGs e consegue motivar outros grupos também para entrar, né? Como acho que a Neide, né, perguntou a respeito da agroecologia, da aproximação do SPG com a agroecologia, eu acho que por meio do SPG a gente consegue sim a formação agroecológica, a gente consegue a participação das pessoas e o fortalecimento da agroecologia como um todo. É difícil a gente ter um SPG que só trabalha com a produção orgânica, que seja simples, assim, que seja único para a produção, que só enxergue a produção em si. A gente tem os SPGs enxergando muito além do processo de produção. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que é isso, não sei se eu respondi. O José Luiz, do Facilita Orgânicos, pergunta sobre o livro, um exemplar, né? E a Luísa, desculpa, eu desativei seu microfone porque estava dando muito eco, tá, Luísa? Mas se você quiser falar, você pode ativar aí novamente. Obrigada. Desculpa, Ri, eu esqueci. Obrigada. Olha, o exemplar do livro, é um livro que tem o apoio do Ministério da Agricultura. A gente fez uma parceria, um termo de execução descentralizada, né? E o Ministério apoiou as idas a campo, apoiou a edição do livro, a formatação e tudo mais, e a impressão. E a gente não tem apoio para envio. Então, a despesa que a pessoa tem é a despesa de envio, né? Aí, né, tendo essa condição de envio, a gente envia, sim, para quem tiver interesse. Ainda temos alguns exemplares aqui, então é possível enviar, sim. É só mandar o endereço depois, eu vou deixar o telefone aqui do WhatsApp, aí vocês podem encaminhar. Eu queria aproveitar e falar, já que a gente falou do livro, né, tem uma cartilha também aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, acho que eu tenho uma cartilha, aqui tem uma, né, uma cartilha, essa aqui a gente tem só em PDF, depois eu vou deixar uns links para que vocês possam baixar, elas ficam disponíveis no site do Instituto Federal também, e no site da Orgânico Sul de Minas. Essa é uma cartilha exclusiva do OPAC Sul de Minas, né, aqui. Mas conta como é o funcionamento do OPAC, como é a sua composição, como os agricultores e agricultoras se organizam para poder realizar o OPAC, né. E além desse material impresso, de vídeo, de cartilha, nós temos também 3 vídeos, fruto de um projeto inacabado, né, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quando ele estava ativo, nós elaboramos esse projeto para poder fortalecer os SPGs do Brasil inteiro. Infelizmente, a gente teve condição apenas de produzir 3 cartilhas e 3 vídeos, né, sobre o assunto, sobre a SPG. Os vídeos, eles estão disponíveis no site do Instituto Federal. Depois eu vou colocar aqui um link, acho que eu tenho aqui já, vou colocar, só copiar aqui, aí eu coloco aqui no chat aqui para quem quiser, quem tiver interesse, né? São 3 vídeos que falam sobre, falando sobre a legislação orgânica brasileira, a sua composição, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mas como que faz para usar o selo? Então tem uma instrução normativa específica do selo. Como é produto de extrativismo? Tem uma instrução normativa para extrativismo. Que produto eu posso usar e que produto eu não posso? Tem uma instrução normativa específica que é a IN 46, que define o que pode e o que não pode na agricultura orgânica. Então, para cada realidade dessa, o vídeo discute um pouquinho, né? Um vídeo pequeno, de 15 minutos aproximadamente,
Então dá para ver bastante. Tem um outro vídeo sobre a OCS, que conta para a gente um pouco da história das OCS do Brasil, né, com relatos de agricultores, e um terceiro vídeo sobre SPG, que é bem bacana também, e dá para a gente, digamos, entender um pouco mais sobre esse funcionamento dos SPGs no Brasil, né? Eu costumo divulgar junto, né, acho que a Emater não fica brava comigo, né? Eu costumo divulgar junto um outro vídeo da Emater, um vídeo da Emater feito com os agricultores da Orgânico Sul de Minas, que é um vídeo muito bacana e que traz também um debate sobre a realidade aqui do SPG Sul de Minas. Eu acho que fica bem legal. Então, eu vou colocar aqui os três. Enquanto o Luiz está digitando, eu vou pedir vocês para preencher o formulário para a gente manter um cadastro, né, das pessoas e poder mandar certificado de participação. Igual o Tinoco vai precisar de sair e tal, se vocês puderem preencher, seria uma grande alegria. Eu mandei para vocês antes o link do formulário. Se quiser, eu posso repetir novamente, tá? Bacana. Então, tá aí os vídeos. No link, no site do Instituto Federal, ainda tem também as cartilhas, né? Cartilha, tem um livro em e-book, eu esqueci de falar, mas se alguém, às vezes, não quiser o livro impresso, ou preferir o livro no formato de e-book, tem também o livro como e-book para poder baixar. Então, é uma possibilidade também, dá para aprender bastante sobre esse assunto, né? As pessoas que mandarem para a gente o contato, o e-mail, a gente pode mandar esses links todos num e-mail, tá? Seria importante. Parece que o Rogério também quer perguntar. Levantou a mão. Rogério? Boa noite, Luizinho. Tudo bem? Boa noite. Me tira uma dúvida. Na questão do processo, uma propriedade que está em transformação para esse processo de certificação orgânica, aí ela, parcialmente dela, ela está sendo certificada e uma parte dela ainda está no convencional. Existe algum período em que essa propriedade tem que se tornar totalmente orgânica? Rogério, essa é uma boa pergunta, né? Porque ela é uma pergunta de resposta difícil, por dois aspectos. Primeiro, assim, legalmente falando, tem um período. O período é de 5 anos, a legislação estabelece que em 5 anos toda a propriedade inteira precisa ser certificada como orgânico, né? Na prática, a gente não tem visto isso sendo cobrado, né? Nem muito por parte da certificação de terceira parte, nem por parte de SPGs. Então, não sei como que o Ministério vai tratar isso no futuro. Mas existe um prazo, sim, que é esse prazo de 5 anos. Né? Tem situações em que eu acho que, estabelecendo esse prazo, é possível que as pessoas até saiam. Né? Então, por isso é que, às vezes, fica meio difícil. Por exemplo, tem SPGs e, às vezes, até certificadoras que o preço da certificação é baseado no tamanho da área. E, às vezes, a pessoa quer certificar uma área menor porque é a área que ele está produzindo em si. E, às vezes, ele nem usa a outra área. Então, às vezes, o risco de contaminação não existe, né? E por essa razão, não vou dizer que há uma certa vista grossa, não, mas não se tem discutido esse assunto nos últimos anos, né? Todo mundo sabe desse processo, desse prazo, mas a gente não tem discutido isso, não. Não sei se agora, na instrução normativa, na discussão da instrução normativa, se esse assunto vai ser pautado e como que ele vai ficar. Há sempre um incentivo, procurando fazer com que as pessoas certifiquem a área toda. Na Orgânico Sul de Minas, a gente não certifica por tamanho de área, a gente certifica por unidade de produção. Então, se a pessoa tem 2 unidades de produção, por exemplo, ela vai pagar 2 certificações, né? Mas a unidade pode ser grande ou pequena, então não tem essa preocupação, já para estimular as pessoas a certificar a área toda. Né? Ok, obrigado, viu? Eu respondi de maneira clara. Muito legal. Um prazer aí participar disso daqui.
Bacana, a gente que agradece, Rogério. Mais alguém quer conversar, perguntar alguma coisa ao Luiz? Professor Luiz? Tá. A Luísa quer falar algo? Não? Todo mundo quietinho, todo mundo com Ô, fome. Luiz Carlos, uma dúvida, só para a gente está quase encerrando, mas, no caso, o registro, né, da SPG é o Ministério da Agricultura que fiscaliza e aprova, não é isso? Sim. E a minha dúvida é, a partir dessa certificação, uma certificação, né, uma deliberação do Ministério, há algum tipo de treinamento, diretriz, alguma coisa que o Ministério repassa? Ou vocês, durante esse processo, vocês já têm que demonstrar que já tem habilitação para fazer todo esse processo aí durante o SPG, né? Durante as auditorias, aí, não é auditoria, né? Essas visitas aí. Uhum. Sim. Eu vou até baixar um link aqui daqui a pouco, para eu poder compartilhar com vocês um link onde tem as informações sobre os agricultores orgânicos, vamos dizer. Mas o processo, ele é assim, o OPAC, ou a entidade que tem interesse, normalmente entra em contato com a superintendência do Ministério mais próxima, Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora, enfim, a superintendência do Ministério da Agricultura mais próxima, ou às vezes entra em contato direto com o SPG, que tem algum conhecido, né? Formaliza a sua documentação, cria os seus procedimentos que a legislação já estabelece, ou seja, o estatuto constando todos os itens que precisa, regimento interno, manual de procedimentos, qual o escopo, ou seja, o que o SPG pretende atuar, em que área, se é na produção animal, se é na produção vegetal, se é no processamento, né, se é no extrativismo, qual que é o escopo que vai ser certificado, né, ali, e posteriormente encaminha para o Ministério da Agricultura. Após esse contato, digamos assim, essa prévia, né, a gente recebe a análise do Ministério, e quando a análise desse documento estiver ok, o Ministério encaminha uma equipe para fazer uma visita em loco. E aí sim a gente chama de auditoria. Quando o Ministério vem para visitar um OPAC, ele vem para fazer uma auditoria junto ao OPAC. Essa auditoria, ela é de documento e ela é de procedimento. Então, vai verificar a documentação do OPAC, que foi proposta, né, e vai verificar também o procedimento que aquele OPAC atua. Então, por exemplo, quando vieram aqui no sul de Minas, eles acompanham a gente no campo. Né, a gente vai ao campo, e os técnicos, ou os auditores do Ministério, eles não vão a campo para visitar um agricultor ou para encontrar um erro na propriedade do agricultor. Ele vai a campo para observar o comportamento do OPAC, dos membros do OPAC, para ver se o comportamento dos membros do OPAC é suficiente para gerar aquela garantia da qualidade orgânica, né? E aí, ao final, ele gera um relatório, e esse relatório vai dizer se aquele órgão está, se ele está apto, né, para realizar os processos de certificação orgânica ou não, né? Uma visita, a primeira visita é uma visita de credenciamento, que acontece quando o OPAC solicita o seu credenciamento, e, posteriormente, anualmente, acontece uma visita de manutenção desse credenciamento, né? Então, o OPAC vem, visita, o Ministério da Agricultura vem, visita, gera um relatório, e nesse relatório vai estar a recomendação daqueles, ou pelo cancelamento do credenciamento daquele OPAC, ou pela manutenção do seu credenciamento. O relatório, ele ainda traz umas características muito bacanas, porque o relatório ainda traz, por exemplo, os pontos fortes, traz as sugestões de melhoria, as não conformidades, quando tem não conformidade, normalmente se estabelece um prazo para que o OPAC corrija aquela não conformidade,
E essa avaliação, ela é em todos os aspectos. Então, às vezes, por exemplo, a não conformidade é pela falta de divulgação dos materiais do OPAC, às vezes é pela dificuldade da composição inadequada das visitas de verificação ou das visitas de pares, às vezes é pela forma de organização dos documentos, enfim, aparecem de todos, né? Mas uma questão interessante que a gente não comentou ainda é que quando um OPAC é credenciado, os agricultores que estão vinculados a ele, que têm suas unidades certificadas, eles precisam ser cadastrados também no Ministério da Agricultura. Hoje nós temos um sistema chamado de SIG.org Web, e esse SIG.org Web, ele recebe mensalmente as atualizações dos agricultores que são vinculados aos OPACs. Então, aqui no OPAC Sul de Minas, por exemplo, todo mês a gente encaminha para o Ministério uma relação. Atualmente a gente encaminha ou no Excel ou lança direto no sistema. O sistema está em processo de mudança, né? Mas quando a gente manda uma planilha de Excel, por exemplo, o Ministério reúne essas planilhas de Excel em uma única planilha e disponibiliza no site do próprio Ministério, né? E aí lá, se alguém quer saber, por exemplo, eu quero saber quantos agricultores certificados tem no município de, sei lá, de Belo Horizonte. Então, entra lá no Ministério, baixa a planilha, faz um filtro e você vai ter lá o nome do agricultor, o que ele produz, qual município que ele está, qual é a forma de certificação que ele tem, se é auditoria, se é OCS, se é SPG, né? E vinculado a qual órgão. Então, é uma clareza bem interessante para a gente poder avançar. Às vezes a gente quer saber onde é que tem tal produto, então como tem a relação dos produtos, e às vezes não aparece em 100% dos casos, mas eu diria que na maioria das vezes aparece o contato dos agricultores e agricultoras também. Então, é bem interessante. Eu estou tentando baixar aqui, mas eu acho que tem algum problema no site do Ministério. Qualquer pessoa tem acesso, é livre acesso, né? Sim, tem livre acesso. O Rogério quer perguntar mais alguma coisa? Porque ele está com a mão levantada aí, Rogério. Não sei se é da outra vez. Não, é da outra vez. Obrigado, desculpa. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa ao professor Luiz? Porque nós já estamos encerrando, né? Nosso horário, geralmente a gente conversa 1h, 1h30. E aí eu espero aí, se alguém quer perguntar ou falar mais alguma coisa, para a gente dar encaminhamento à finalização. Então, Luiz, não sei se você quer falar uma palavra final. Em nome do Grupo Guari de Agroecologia, nós agradecemos muito a sua participação e de todos e todas que estão aqui nessa noite com a gente, trocando nessa conversa, né, trocando essas ideias aí na construção da agroecologia. Eu deixo a palavra aí com você, Luiz. Com certeza, é uma gratidão muito grande ao Grupo Guari, né, ao NEA, ao CVT, né, essa história aí de todas essas composições. Gostaria de reiterar a minha satisfação de estar aqui, até porque é um CVT que tem uma composição de uma série de entidades que nos orgulha muito, né, como é o caso da Embrapa, da UFSJ, da Emater, da Fundação Zoobotânica, da Epamig, ou seja, não sei se eu esqueci de alguém, mas é um grupo grande aí que realmente tem trazido grandes contribuições para a agroecologia no estado de Minas. E esse espaço é um espaço que eu tenho acompanhado, às vezes eu entro meio quietinho assim, mas eu tenho acompanhado e tenho visto o quanto traz de contribuição para a formação mesmo, para a compreensão. E o fato de ficar disponível depois, né, faz com que as pessoas possam realmente acessar, esclarecer suas dúvidas, encontrar as respostas para aquelas dificuldades que às vezes são impostas no nosso dia a dia, né? Eu, além de agradecer, eu gostaria de colocar à disposição também para futuras respostas, questionamentos, né? E composição de trabalhos, a gente está aqui para isso realmente, tá? Então, gratidão estar aqui com vocês hoje. Agradeço também pelas perguntas. Acho que as perguntas, elas
nos direciona, né? E espero realmente ter atendido aí as expectativas de vocês.